Aleluia, Deus é bom demais, amém? Por favor, crianças até 6 anos, cadê a turma das crianças? Estão indo ali, bênção de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais. Como é bom estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, para cultuar, adorar a Deus e ouvir a sua palavra, porque ela é alimento para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, amada igreja, com o tema Vivendo como um Vencedor. Se prepara aí que é bênção de Deus. Nós precisamos aprender a viver como um vencedor, e nada melhor que nós pegarmos alguém que foi um vencedor na sua caminhada, para nos espelharmos e aprendermos com esse personagem bíblico. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, qual tem nos guardado, tem nos cuidado, amparado, livrado e dado vitória. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. Diz a palavra de Deus: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, diga comigo, homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Amém. Glória a Deus. Só até aí tá bom, só esse versículo. Larga a tua Bíblia, vamos orar mais um pouquinho. Mais uma vez, eu vou pedir para que você feche o corredor, dá a mão para essa pessoa linda, maravilhosa, exclusividade de Deus, no meio de 7 bilhões de pessoas, já 8, né? Está crescendo. Glória a Deus. E agora tu vai fazer algo maior, vai levantar a mão dessa pessoa para cima, como vê, bem alto, isso aí. Vamos orar, fecha teus olhos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor é nosso Deus. Estamos aqui para te adorar, bendizer o teu nome, mas também para ouvir a tua palavra. Então fala conosco, Pai. Eu não tenho nada de mim, sou pequeno, menor, mas o Senhor é o Deus que usa os pequenos e desprezíveis da terra, Pai. Ó Deus poderoso, fala conosco através da tua poderosa, santa, viva e eficaz palavra, ó Deus. Que ninguém saia deste lugar da mesma forma que aqui adentrou, mas saia daqui como um vencedor, vivendo como um vencedor, em nome de Jesus, Pai. Toma este lugar, enche da tua glória, amém e amém. Jesus, aplauda o Senhor, igreja. Podem se sentar, meus irmãos, eu quero toda a sua atenção. Então eu quero que você não se desloque do seu lugar, fica aí que eu tenho uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Nós acabamos de ler um versículo da Bíblia, que vem falar de uma situação, mas para chegar à situação eu quero trazer o contexto. A Bíblia fala que o povo filisteu, inimigo do povo de Deus, do povo de Israel, se levanta com o seu exército, e diante desta situação, está de um lado, no arraial está um povo, do outro povo, no meio vale. E este povo estava lá para pelejar, estava lá, e diante dessa situação diz a palavra: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha de altura 6 côvados, mais ou menos 6 metros e 1 palmo. Eu quero dizer para você que os gigantes existem. Os gigantes existem, pastor, mas eu não vi nenhum gigante. Eu vou te apresentar eles nesta noite. Os gigantes existiam lá e existem hoje. Quais são eles? Existem gigantes que se apresentam a nós como uma doença, que perante muitas vezes a medicina é irreversível. Os gigantes vêm muitas vezes como um grande problema financeiro. Os gigantes existem e aparecem, nos afrontam. Vem muitas vezes em forma de pecado que nós não conhecemos, mas não conseguimos vencer. Ele está ali, ele nos afronta e muitas vezes você diz: eu vou vencer, e num passar de tempo você volta a fracassar.
os gigantes existem e nos afrontam. E muitos correm dele, irmão Paulo. Muitos correm dos gigantes e diz para você: não tem jeito, com gigante não dá. Gigante é tudo aquilo que é maior que eu e você. Eles existem e nos afrontam. Muitas vezes ele vem num problema no relacionamento familiar. Existe, estão ali afrontam. E muitas vezes chegam em famílias e destroem tudo. Casamentos duradouros vão para o espaço, terminam-se. Casamento de anos, de décadas, porque os gigantes existem. Eles existem. E muitas vezes ele vem num problema emocional, num complexo de inferioridade, numa situação de depressão, numa situação de ansiedade, de síndrome do pânico. Os gigantes existem. E muitas vezes a pessoa que achava que podia, que vencia diante de uma situação dessa, fica tão pequeno, e ele diz: isso é um gigante na minha vida. Gigante é aquilo que é maior que eu e você. E diante da situação existem gigantes que criamos em nossa mente. Eles não são tão grandes, mas a gente começa a valorizar coisas. Ele é grande, ele é maior. Ele destruiu tal lar, ele destruiu tal vida, e ele chegou até mim, e o negócio é fugir. Muitas vezes a gente pensa assim, que a melhor forma é fugir. Muitas vezes ele vem em forma de uma rejeição na infância, um abuso na infância, e essa pessoa carrega este gigante em sua mente diante de si, e aquilo gera um trauma que ele está ainda impregnado dentro da pessoa, e ela não consegue trilhar horizontes maiores, porque os gigantes existem e nos afrontam todos os dias. Das demais problemas que existem muitas vezes na tua escola, no teu trabalho, eles existem. E muitas vezes, como apareceu esse homem, e ele diz, estava um exército de um lado, um exército do outro, e ele diz: peraí, tem alguém que possa pelejar comigo? Os gigantes existem e afrontam-nos. Ele diz: eu sou maior, você não vai me vencer, eu venho destruindo. Este homem era um guerreiro, este gigante que aparece perante o povo de Israel, era um homem de batalha, que eram incontáveis as suas vítimas. E muitas vezes os gigantes se apresentam a nós dessa forma, trazendo vítimas. Quantas pessoas têm tirado a própria vida por causa de uma depressão? E talvez chega e bate na tua porta, da tua casa, da tua família, e eles existem, e eles vêm matando, e eles vêm vencendo. Mas eu tenho uma boa nova para você: existe um maior que tudo isso, Jesus Cristo de Nazaré. Eles existem. Diante dessa situação, olha o que acontece. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas. Era o peso de sua couraça, mais ou menos 5 ciclos de bronze, mais ou menos 60 quilos. O gigante era forte. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze em seus ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança, a ponta dele de 100 ciclos de ferro, diante dele e o escudeiro, só a ponta da lança mais ou menos 7 quilos. Eles existem, e eles não estão para brincar. O gigante não bate na tua porta, irmão Eugênio, para dizer: eu vou aqui, vou ver o que vai dar. Não, ele diz: eu vim aqui para te destruir, eu vim aqui para acabar, eu vim aqui para te afrontar. Foi o que aconteceu aqui na Bíblia. Diante desta situação, ele parou e clamou às companhias. Olha a audácia do gigante. Ele clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu, e vocês servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim, e se ele pelejar comigo e eu lhe ferir, se eu me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer, então serei nossos servos e nos servireis. É assim que ele chega. Ele está dizendo: olha, eu vim aqui para botar para quebrar.
Eu vim aqui para você ver que você vai me servir, porque aquilo que tu não vence, você se torna escravo. Pega aí, meu irmão. Uma pessoa que não vence o vício do álcool, ele se torna escravo do álcool. Uma pessoa que não vence o vício do cigarro se torna escravo. Uma pessoa que não vence o vício da prostituição, do adultério, da pornografia, se torna escravo. É isso que o gigante faz. Quem não vence a depressão se torna escravo dela. Quem não vence a ansiedade, chega no lugar, dá uma crise, ele tem que fugir, porque o gigante está ali e ele é maior. Ou você vence ou se torna escravo. É o que aconteceu. Ele diz: olha, vem vencer. Mas ninguém sabe o que aconteceu. Olha o que diz a Bíblia. Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que pelejamos. Ouvindo então Saul, o rei, ouviu. Todo Israel ouviu essas palavras. Espantaram e temeram muito. Sabe o que eles estavam dizendo? Ele está aí. Ele é forte mesmo. Ele é grande, não dá. Saul, que era o maior, que era um homem alto, diz: não dá, temeu, não dá. Um gigante de batalha, de guerra. E é isso que ele quer. É isso que os problemas chegam até nós para dizer: você não vai vencer. Não tem como. O gigante vem derrubando famílias, vem derrubando vidas. E muitas vezes, quando a gente menos espera, ele chega na porta da nossa casa, dizendo: eu vim aqui para destruir. Não tem ninguém aqui para me afrontar. E muitas vezes a gente vendo ele, porque eles existem, são fortes, são vencedores, a gente teme e faz como todo o povo de Israel. E como Saul teme, foge da batalha. E agora, olha o cenário que estava naquele lugar. Um cenário de medo, um cenário de apavoramento diante de um homem que 40 dias e 40 noites, 40 dias de manhã e de tarde, ele vinha afrontar. Ele fez 80 vezes, ele dizia: não tem ninguém para pelejar. Dei-me um homem. Dei-me um homem para que pelejar comigo, e não tinha ninguém. Mas num outro cenário, agora numa outra situação, está na casa de Jessé, o belemita, o qual tinha 8 filhos, e tinha o mais novo chamado Davi. Não era guerreiro, não era um homem de grande estatura, não tinha um escudo, não tinha uma lança, mas tinha na sua vida adoração a Deus. Tinha na sua vida que ele era um adorador do Senhor. Que há um tempo atrás eles queriam preparar um rei para Israel. Chega lá o maior profeta daquele momento, chamado Samuel. Vai lá ver Abinadab, um grandão, diz: esse tem tudo para ser rei. Deus diz: não é esse. Vê Eliabe, não é esse. Samar, não é esse. Passam-se, e Deus pega o menor. Olha para o irmão ao seu lado e diga: que bom que você é pequeno. E eu não falo apenas de estatura, meu irmão. Eu estou falando diante de situações que muitas vezes Deus não usa aquele que acha que é e não é. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nesse outro cenário, um jovem que tinha sido ungido rei, mas estava lá apacentando ovelhas no campo, está com seu pai, e seu pai agora diz: oh meu filho, vem cá Davi, vem cá Davi. Olha o Davi meio reforçadinho. Davi, estão lá na batalha contra os filisteus, eu preciso de você, Davi. Eu creio que neste momento Davi se alegra de dizer: para pelejar, é para a batalha. Eu acho que meu pai está lembrando que eu fui ungido a rei neste lugar, nesta casa, diante dele. Mas não é para isso. Dizer o seguinte: você vai lá ver como é que está a situação e leva os alimentos para os teus irmãos, para o chefe da guarda. Porque tinha 3 irmãos que tinham sido alistados para a batalha, e era uma honra para alguém estar no exército de Israel. E tinha apenas 3 dos irmãos mais velhos tinham sido ou estavam na balada naquele lugar, que era Eliabe, Abinadab e Samar. Davi não fora lembrado. Eu quero dizer para você que o homem muitas vezes vai esquecer de você. O homem muitas vezes vai dizer para você: você não tem condições.
Mas nós não dependemos da voz do homem, nós não dependemos da escolha do homem, nós não dependemos como Davi não dependeu do chefe da guarda, que era Abner. Não, ele estava ali. Talvez ele dissesse: chegou minha hora, chegou minha vez. Mas o seu pai prepara alguns alimentos e diz: você vai levar lá uns alimentos para os teus irmãos que estão na batalha. E vê como é que está lá. Leva também aqui um queijo, um leite, uns pães. Também leva lá para o chefe da guarda. Amém? Sabe o que eu aprendo? Davi tinha que dizer: ô pai, o senhor não está me entendendo. Parece que o senhor está sofrendo de amnésia. Não está lembrado que eu aqui na sua frente fui ungido a rei pelo profeta Samuel. Mas sabe o que eu aprendo? Que para viver como um vencedor, nós precisamos honrar pai e mãe. A Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que te vá bem. Quem bem, honra teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai não presta, minha mãe não presta, problema é deles, você tem que prestar. A Bíblia não diz que é para honrar o pai e a mãe, que são bonzinhos, que fizeram tudo certo. É para honrar pai e mãe, para que te vá bem. Quem bem na vida, honra teu pai e tua mãe. E ele diz que para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra, que não morra. Esse é o primeiro mandamento com promessa, diz a Bíblia. Eu creio que Davi, que conhecia a palavra, diz: eu vou honrar meu pai. Eu poderia dizer, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo. Eu poderia dizer que ele está me rebaixando, está me mandando entregar marmita, sendo que eu fui ungido a rei na frente dele. Mas ele vai lá entregar. Aprenda uma coisa, meus irmãos: honra pai e mãe. Não tem como ir bem, ser um vencedor, se não cumprir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não diz que eu tenho que honrar apenas aqueles que são bonzinhos, que fizeram tudo certo. Não, é honrar pai e mãe. Pastor, mas eles são errados. Daí, quem não erra? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É o que Jesus disse. Diante de uma situação de uma mulher que foi pega em adultério, estava para ser apedrejada, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Quer ser um vencedor, não seja um juiz, seja alguém que ama. Davi vai, eu quero dizer para você que Deus irá te colocar no lugar certo e na hora certa. Esteja preparado. Quem vai preparar é Deus, não é você. Davi aceitou, foi lá. Cadê o Davi? Está ali o Davi. Chega na batalha, vem Davi. Davi chega lá e vê aquela situação. Sabe quem que estava lá? De grandão, afrontando Golias. Davi olha para aquela situação. Espera aí, como é que é a história? Olha o que eu quero dizer para você. Davi ouve a afronta de Golias. Porém os homens de Israel, o que faziam? Fugiam diante dele e temiam grandemente. Versículo 23, 24. Sabe o que ele estava dizendo? O gigante está aí. É grande, é forte, tem afrontado e ele está para matar. Não tem quem o vença. Davi olha aquela situação, mas vai fazer o que era a sua tarefa. Olha o que diz a palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, se prepare para enfrentar críticas com a intenção de você parar. Quer ser um vencedor? Para de ouvir críticas que não constroem. Porque existem críticas que são construtivas. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Quando um amigo chega para você e diz: olha, meu irmão, sabe aquilo que tu está fazendo, aquilo não é legal. Ó, se tu for por este caminho aqui vai dar mais certo. Não é legal, eu estou aqui para te ajudar. Isso é crítica boa. Isso é crítica de alguém que te ama, que está vendo você pegar um caminho errado e diz para você: não, esse caminho não é bom, eu estou aqui para te ajudar. Mas o que aconteceu com Davi não foi esse tipo de crítica. Ele chega lá e vai fazer o seu trabalho, quer entregar a marmita. Obrigado, irmão. Já entregou?
Feita a missão. Aí sabe o que acontece? Olha aqui. Eliabe está lá. E ele vai cumprir o seu propósito. E Eliabe vê Davi, o irmão mais velho, alguém que deveria amar, alguém que deveria apoiar, alguém que deveria acreditar. Sabe o que ele diz? Olha o que diz a palavra de Deus no versículo de número 28. Versículo de número 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Ficou bravo com Davi. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem gente que não faz, e se você for fazer, se ira contra você. É assim. O irmão mais velho, e a crítica é problema, porque não é uma crítica construtiva. Tem críticas que é para te parar, é para te destruir. E um vencedor precisa saber lidar com as críticas. Sabia disso? Vai ter muito mais gente te criticando do que te aplaudindo. Se prepara para isso. A vida é assim. O Davi, olha o que aconteceu. Eliabe, o irmão mais velho. Sabe quando a crítica dói mais? Sabe quando a crítica dói mais? É quando alguém que é próximo da gente. Sabe quando a crítica dói mais? É quando alguém que era para te ajudar, para te levantar, te joga mais para baixo ainda. Era o irmão mais velho. Ele estava irado, estava bravo. E olha o que ele diz. Sabe quando as críticas dói mais? Quando querem nos desmoralizar em público. Em público. Porque a pessoa que te ama, ela vai, se ela for te criticar de alguma coisa, ela vai te chamar em particular. Ela não vai te criticar na frente das pessoas. A crítica dói quando é alguém próximo, quando é do irmão. Porque olha a situação. Se Eliabe era o irmão mais velho e Davi era o mais novo, tinha 8 irmãos. Eliabe viu Davi nascer. Era alguém que ele deveria apoiá-lo, era alguém que deveria ajudá-lo, abraçá-lo, amá-lo. Mas na vida nem sempre é assim. Se prepara para isso, meu. Muitas vezes pessoas que deveriam te ajudar vão te criticar. Mas um vencedor não para pela crítica. Um vencedor não desiste diante das críticas. Porque é dessa maneira que muitas vezes o inimigo age para nos tirar do foco, nos tirar da situação. Olha o que acontece quando as críticas doem mais também. Quando é para desmoralizar em público, ele podia chamar de canto, mas ele fala na frente dos soldados. Olha o que ele diz. Eu quero dizer para você, olha o que ele diz para Davi. Olha o que ele diz. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que ele estava dizendo? Ô pivete, vem fazer aqui. Vai cuidar daquela meia dúzia de ovelha que é só para isso que tu serve mesmo. Vai lá, com quem deixaste aquela, podia dizer, aquele grande rebanho, não. As poucas ovelhinhas que é a única coisa que tu sabe fazer. Da frente dos outros. Nós estamos aprendendo com um vencedor nesta noite. Você sai daqui encorajado para enfrentar as críticas lá fora, para enfrentar pessoas que vão dizer para você que o gigante vai te derrubar, que você não vai vencer, mas você sai daqui como um vencedor. Sabe quando as críticas doem? Quando a pessoa acha que é Deus na tua vida. Sabe o que Eliabe diz? Olha o que ele diz, além de falar tudo isso, olha o que ele diz. Olha, bem conheço a presunção e a maldade do teu coração. Quem conhece o coração se não é Deus? Sabe o que ele estava dizendo? Eu conheço até teu coração, sei da tua maldade. Por que veio aqui? Para ver a peleia, para ver nós correr. Às vezes a gente procura acertar, procura fazer algumas coisas, e tem pessoas tão maldosas, que na realidade a maldade não estava em Davi, estava no seu irmão. Porque ele diz, eu conheço a maldade do seu coração. Quem é ele? Só Deus conhece o meu e o teu coração. A crítica vem quando alguém se julga que é Deus na tua vida.
Eu conheço, fez isso pensando naquilo, eu conheço a intenção. Quem é nós para conhecer? E agora você vai ver como age um vencedor diante disso. A situação de alguém que viu nascer, que alguém que possivelmente tem o carregado no colo, de alguém que o conhecia muito bem, mas que agora se ira contra ele, agora o humilha em público, e agora ainda diz que é um Deus da vida dele, que conhece o coração dele. Vamos mais. Então disse Davi: o que fiz eu agora? Sabe o que ele estava dizendo? Oh, para de pegar no meu pé, me larga, me deixa. Sabe o que ele estava dizendo? Ele diz, então é isso que simboliza, que ele estava dizendo: não é a primeira vez que você me enxerga. Que fiz eu agora? Eu só vim cumprir o propósito do meu pai, trazer alimentos e ver como é que vocês estavam. Mas tem gente que vê a maldade em você quando a maldade está nele. Sabe o que ele faz? Mas ele não fica discutindo o que fiz eu agora. Porventura, há razão para isso? Ele está dizendo, por quê? Não há razão. E olha o que mais. Aprenda com Davi. Aprenda com Davi. Nós devemos aprender com Davi. Desvie-se daquilo que possa tirar você do propósito de Deus. Olha o que ele fez. E desviou-se dele. Espera aí, tu quer briga, quer confusão? Não vou entrar na tua jogada, não. Não vou participar. Se você está irado, se você está revoltado, se você está contra mim, eu não estou aqui para pelejar contigo, para brigar contigo. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Aleluia. Eu estou aqui, levanta a mão que eu quero profetizar. Ninguém vai tirar você do propósito que Deus tem para cumprir na sua vida. Ele poderia sair e brigar. Não, mas eu não vou brigar. Desviou-se. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quero dizer para você: a pessoa que era para ajudar se levanta contra. Mas Davi desvia-se dele. Você não precisa e nem deve dar ouvidos a quem não acredita em você. Ele poderia estar se explicando, peraí, não, eu vim aqui para isso, eu vim aqui para aquilo, não, ele não se explica porque a pessoa não quer ouvir a explicação. Ela já tinha uma ideia formada de Davi. Eliabe já tinha. E olha o que aconteceu aqui. Olha, eu quero dizer que faça como Davi, desvie-se dessas pessoas. Lembra de Neemias? Neemias foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Estava fazendo um grande muro, levantando o muro, construindo, edificando os muros da cidade do seu povo. E teve alguém que se levanta contra eles, chamado Sambalate, Tobias e Geizem. E ele se reúne e diz: desce, queremos conversar contigo, desce. Ele diz: não, eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Não perca o foco. Não perca o foco. Pessoas críticas, levantes do inimigo, é para te tirar do foco, é para te tirar do propósito, para que você se desmotivar, para que você se frustre. Davi tinha tudo para voltar para casa, abatido, triste, pelo levante do seu irmão, pelas críticas do seu irmão mais velho, que era alguém que o conhecia, que o viu nascer e viu crescer. Ele poderia dizer: chega, verdade mesmo, eu não nasci para nada, eu nasci para dar errado. Afinal de contas, se fosse para mim estar aqui, eu estaria alistado no exército. Mas eu não estou. Mas o mais importante que estar no exército do homem é estar no exército de Deus. Aleluia. Ele desvia-se, segue a sua jornada. Ele pergunta: como é que é? Quem é este incircunciso filisteu que está aí desafiando? Sabe o que ele disse?
ele não viu Golias como um gigante, porque quem sabe o Deus que serve, ele sabe que gigante é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe o Pai que tem, não teme qualquer afronta de gigante, seja ele quem for, mesmo que ele tenha tido êxito em várias batalhas. Mas conosco é diferente, porque existe um Deus maior. Ele diz que esse incircunciso, incircunciso quer dizer que não tem Deus. E Filisteu, ele não chama Golias de gigante, porque ele sabe que gigante é Deus. E ele se dispõe a ir para a peleja, irmão Paulo, enquanto todos estavam com medo, porque o gigante estava lá, estava afrontando, e ele era matador, ele era guerreiro. Eram incontáveis as suas batalhas de vitória. Mas Davi diz: eu vou, porque Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Pega aí, tem gente que já está recebendo. Talvez a tua vitória não chegou, talvez você esteja ainda vivendo um tempo que parece que nem tudo tem dado certo, mas Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Ele chega para Saul, que era um homem alto, mais alto de Israel. Diz: ó, tem alguém que se dispôs a pelejar contra Golias. Eu creio que neste momento Saul chama este homem, deve ser um grande guerreiro. Qual é o pelotão que ele coordena aqui no exército? Quem é ele? Diz: não, ele não é do exército daqui. Mas eu creio que Deus está dizendo: oh, ele é do meu exército, aleluia. Ele não é do exército da terra, ele é do exército do céu. E ele chega lá. Aprenda mais uma coisa: quer ser vencedor? Quer viver como vencedor? Não dê ouvido a pessimistas. Tem pessoa que sempre vai te jogar para baixo, e não é por crítica, é porque ele é pessimista mesmo. Ele diz: comigo não deu certo, contigo também não vai dar. Você que tem um sonho, que tem um projeto, não dê ouvido a pessimista. Ah, mas ninguém conseguiu. Você vai conseguir em nome de Jesus. Pega aí, você vai conseguir em nome de Jesus. Você nasceu para vencer. Haja como vencedor. O pessimista, quando chega lá, Saul vê e diz: olha aí, você que é o que vai pelejar. Olha o que ele diz, aprenda aqui. Davi se propõe a ir à peleja. No versículo 33, olha o que diz: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir à peleja com ele. Já pensou? Quem estava falando para ele não era qualquer um, era o rei. Era um homem acostumado a vencer batalhas, um homem conhecedor de batalhas, que diz para ele: contra este não tem como. Não tem como. Olha o que ele diz bem claramente. Olha o que ele diz: porém contra esse filisteu não poderá ir, pois tu és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Pessimista é assim. Ele não faz, ele tem medo, e se alguém for fazer, ele chega lá e diz: não vai dar certo. Davi, mais uma vez, tinha tudo para pegar e dizer: verdade mesmo, eu estou equivocado, vou para casa. Se o rei falou, está falado. Se o rei diz que eu não consigo, eu não consigo. Mas ele não estava lá por causa do rei, ele estava lá por causa de um propósito de Deus. Ele diz: espera aí, tu tá achando como é que é? Eu vou te falar, deixa eu falar um pouquinho, véio. Olha, aí me admira, aí me encanta, porque eu aprendo uma coisa:
que Davi, agora neste momento, ele traz à memória o que dá esperança. Ele não quer saber das vitórias de Golias. Ele não vai perguntar, mas quem é o histórico deste homem? Quantas histórias ele venceu? Faz quanto tempo que ele guerreia? Não. Ele diz, espera aí, eu vou te contar um pouquinho de mim. Eu estava lá no campo apacentando ovelhas, porque eu sou pastor, e o que eu faço bem. O que você estiver fazendo, faça bem, seja o melhor. Eu estava lá apacentando ovelhas, e veio um leão, e pegou uma ovelha. Eu creio que neste momento ele se alegra, e ele disse, eu fui para cima do leão, matei o leão e salvei a ovelha. Você não me conhece, Saul, aleluia, eu sinto a graça de Deus. Tem leões que você tem matado que ninguém sabe, mas é esses leões, essas batalhas no anonimato que te fazem um vencedor. Tem lutas, tem batalhas que é no anonimato, que não tem ninguém para te dar os parabéns, não tem plateia, só você e Deus que sabe. Aí ele diz, espera aí, tem mais. Certa vez um urso também foi lá, pegou uma ovelha, eu fui para cima, matei o urso. E sabe de uma coisa? E não é porque eu sou bom, aleluia, que eu me encanto. Não é porque eu sou bom, sabe o que eu quero te dizer? O mesmo Deus, aleluia, o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, vai me dar vitória perante esse gigante. Aprenda a depender de Deus. Você vai ser um vencedor não é porque tu é bom, é porque existe um Deus que tudo pode. Você não vai ser um vencedor apenas porque você se preparou, não, mas é por causa de Deus. Ele poderia dizer, eu sou bom no braço, eu sou bom, eu sou um guerreiro, eu matei o leão e o urso. Ele diz, mas o mesmo Deus, ele sabia que a vitória não era da força do seu braço, vinha de Deus. Graças, aleluia. Aprenda a depender de Deus. Não dependa apenas de sua coragem e de suas qualidades. Dependa de Deus. Faça tudo o que você precisa fazer. Eu tenho dito uma coisa para as pessoas que eu aprendi: aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai mover uma palha em meu favor. Mas aquilo que eu não posso fazer, Deus move os céus. Deus move os céus a meu favor. Aplauda Ele. Aí Saul, diante da situação, disse, espera aí, então eu vou puxar. Eu tenho armaduras, eu tenho roupas de batalha, Davi. Mas eu acho que ficou até engraçada a situação, porque Saul era um homem dos mais altos de Israel. E Davi, a Bíblia não fala da sua estatura, mas eu creio que, como ele era ainda jovem, ficou meio desencontrado e ele bota a armadura. Mas ele nunca tinha colocado roupa de guerra, ele não era um soldado do homem, ele era um soldado de Deus. A armadura de Deus já estava sobre ele. Quero dizer para você que a armadura de Deus já está sobre você. A armadura de Deus já está sobre a tua vida. Ele coloca a armadura. Saul coloca e diz, então vai, pega a minha armadura. Já que você vai, você não precisa de ferramentas de outras pessoas. Tem gente que diz, se eu tivesse aquilo que o outro tem, não, você não precisa. Ah, se eu tivesse as condições que aquele tem, se eu tivesse, não! O que é para os outros é para os outros, que é para você, Deus vai achar um jeito de chegar em suas mãos. Não precisa se preocupar com o que os outros têm. Ele até veste a armadura, mas não consegue, afinal de contas nunca tinha vestido. Aí ele diz, não dá, eu não consigo. Ele diz, sabe o que eu sei fazer? É pegar fundo e atirar pedra para cuidar de ovelha. E ele pega o cajado e vai lá para o ribeiro e pega 5 pedrinhas. Ele diz, aqui é a minha área. Aqui eu domino.
É aqui que vai ter. Era até. Eu creio que quem visse, espera aí, que esse tá doido. Ele vai para guerrear com o Golias, o gigante, o matador, aquele que não perde batalha com pedrinhas de funda. Na sua área seja o melhor. Você não precisa de outras áreas, mas daquilo que Deus colocou em suas mãos seja o melhor. O que ele trabalhava era com funda, que ele rodeava e atirava a pedra. Mas daquilo ele era o melhor. Ele diz: eu vou para o meu lado. Eu creio que ele vai lá pegando pedrinha e diz: eu vou pegar 5, mas eu sou bom nesse negócio aqui. Olha, bem ajeitadinho, é capaz de eu não errar um fio de cabelo. Imagina a testa daquele grandão. Ai, ai, ai. Ele diz: com a minha ferramenta eu sou bom. Seja bom com as tuas ferramentas. Você não precisa das ferramentas de ninguém. Para de pedir para Deus ferramentas que não são suas. Deus, o que é para você já chegou, está chegando em suas mãos. Ele vai lá. E o que me chama a atenção agora, que ele vai, a roupa de Saul não serve, não era para Davi. O que os outros têm não é para você. Seja bom naquilo que você faz. 5 pedras, Davi coloca, pega fundo e vai. E agora ele está lá. Mas agora o que tem lá na frente? Tem o gigante, chega lá e começa a zombar dele. Mas zombar por zombar, aqui, eu quero dizer para você, sabe por que Deus te prepara em críticas? Porque existem situações que as críticas, o inimigo vai vir com críticas para te parar, mas você vai estar tão acostumado a vencê-las que vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Olha o que ele faz, olha o que diz Golias. Olha o que ele diz, vocês vão ver o que ele vai dizer para ele. Olha, e foram lá, estava tudo certo, a luta estava preparada. Tomou o cajado, escolheu as pedrinhas, pôs o alforje de pastor que trazia. O que ele trazia? Alforje de pastor. Ele era pastor. Adianta andar com ferramenta que não é tua, meu irmão. O que ele sabia era lidar com alforjezinho de pastor, cuidar das ovelhinhas. Eram poucas, mas cuidava com amor. Porque ninguém que faz algo que não seja com amor não vai se colocar para enfrentar leão e urso. Tudo aquilo que você faz, talvez você esteja no lugar que você não é o teu projeto, não é o teu sonho, nunca foi, mas faça com amor. Deus vai honrar neste lugar. Davi, ele foi honrado. As suas experiências do anonimato o fizeram um matador de gigantes. Vitória sobre leão e urso, que não tinha plateia, que não tinha aplausos, que não tinha parabéns de ninguém, o fizeram ter coragem de enfrentar Golias. Não despreze suas vitórias do anonimato. São elas que te fazem um grande vencedor. Olha o que aconteceu. Olha o que ele diz para Davi. Disse, pois, o filisteu: sou algum cão para vir a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ele já estava acostumado. Quando foi para Samaria e ungir rei, ninguém lembrou dele. Agora ele vai lá, o irmão dele joga ele lá embaixo. O rei diz: não dá. Aí chega Golias e fala a mesma coisa. Ele diz: sim, você não sabe nada de mim. De crítica eu já aprendi a pisar em cima. Crítica eu já aprendi a vencer na minha caminhada. Aprenda a vencer as críticas. Mais críticas, mais desmoralização. Mas ele não estava aí. Sabe o que ele faz? Olha agora, aprenda o segredo de quem é vencedor. Como ele já colocou lá, ele confirma. Olha o que Davi diz. Porém disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
quem tens afrontado. Aprenda a colocar Deus na frente das tuas batalhas. Aprenda a honrar a Deus. Aprenda a dizer que se Deus quiser e Ele há de querer, eu vou vencer. Aprenda a ser dependente de Deus. E Ele vai para a batalha. Eu consigo que se coloca em pé a igreja. Eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé Ele com a sua funda arrodeando. E o que me chama a atenção que diz que apressou-se Davi. Segura aí. Segura aí um pouquinho aí. Existem gigantes, meus irmãos, que nós temos que correr para enfrentá-los, ou ele vai te derrubar. Existem problemas que eu não posso estar empurrando com a barriga, como diz alguns ditados. Existem problemas que eu tenho que chegar e enfrentá-lo hoje. Não é amanhã, é agora. Existem perdões que têm que ser liberados hoje. Existem feridas que estão abertas, que precisam ser cicatrizadas hoje. Davi, apressa-te e vai para cima com a sua funda. Desapressou-se Davi. Olha o que me chama a atenção, que o povo que não dependia de Deus apressou-se em fugir. Davi apressou-se em enfrentá-lo. Assim vai ser com você. Assim vai ser com você. Levanta a mão que eu quero profetizar. Quando o gigante chegar, quando o problema chegar, você vai para cima como um vencedor, em nome de Jesus. Lá vai Davi. Apressou-se, e aquilo que ele era bom. Acerta. Eu creio que Deus se levanta do trono nesse momento e diz: olha lá, olha como eu sei, viu? Eu creio que Deus, se pudesse falar, ele dizia para Samuel: Samuel, você viu que eu estava certo? Você viu que não era Eliabe, nem Samá, nem Abinadab, nem os demais, era ele. Assim vai ser na tua vida, meu irmão. Fica na posição que Deus te colocou. Vença as críticas, vença os críticos. E siga firme naquilo que Deus tem para você. Não desista, não pare diante das adversidades. Vença, determine ser um vencedor. Eu creio que nesse momento o sopro de Deus vai junto com a pedra, e aquela pedra pega bem na fonte, e o gigante, confrontando a lei da física, que ele deveria cair para trás, cai para frente. E Davi tem vitória, pega a sua espada, corta o pescoço, porque ele cai, mas precisa terminar. E diante disso, todo o exército dos filisteus corre. O que me chama a atenção, que agora o povo do exército que estava com medo vai para cima também. Eu quero dizer para você: seja um vencedor, mas também seja um encorajador de pessoas. Encoraje aquele que está caído, encoraje aquele que está fraco, levante pessoas que estão desanimadas e diga: eu estou contigo, nós vamos vencer. Você sai hoje como um vencedor, mas acima de tudo como um encorajador nesta noite. Você que está tomando posse da palavra, que sai desta porta hoje de cabeça erguida para enfrentar a vida, para derrubar gigantes. Sai do seu lugar e vem para frente adorando a Deus. Sai do seu lugar